Meus irmãos, hoje cabe-nos falar sobre o item 11 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos uma série de preces que podem ser utilizadas por nós em vários momentos de nossas vidas. Temos, por exemplo, preces para fazermos em benefício de pessoas que estão doentes, de pessoas que acabaram de desencarnar, preces para nossos momentos de aflição, para afastar os maus espíritos, preces pelos espíritos sofredores e ainda entre muitas outras, as que nos cabe hoje dar uma atenção especial. Preces para o nosso anjo da guarda. Como estamos falando em preces, vamos ler uma historinha que simboliza o valor da prece. Uma pobre senhora entrou num armazém e pediu fiado alguns mantimentos. Explicou que seu marido estava muito doente, não podia entrar e tinha filhos para alimentar. Por favor, eu lhe darei o dinheiro assim que o tiver. O proprietário do armazém respondeu: a senhora não tem crédito e nem conta nesta loja. Um freguês que ouviu a conversa disse ao comerciante que desse àquela mulher o que ela necessitava para sua família e ele pagaria. A senhora tem uma lista de mantimentos? Sim. Então coloque a lista na balança e o quanto ela pesar, eu lhe darei em mantimentos. Claro que um pedaço de papel não ia pesar nada e ele não teria que lhe dar nenhum mantimento. A pobre mulher tirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma coisa e o depositou na balança. Os três ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu lá embaixo. O freguês sorriu e começou a colocar mantimentos no outro prato da balança, que não descia, e foi colocando cada vez mais mantimentos até que ele não cabia mais nada. O comerciante ficou parado, tentando entender o que estava acontecendo. Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou muito espantado, porque não era uma lista de mantimentos, mas sim uma oração que dizia: meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isto em suas mãos. Sem nada dizer, o comerciante deu a mercadoria para a mulher, que agradeceu e deixou o armazém. Por sua vez, o freguês pagou a conta e disse: valeu cada centavo. Só mais tarde, o comerciante constatou que a balança havia quebrado. E nós, por nossas vezes, ao ouvir essa historinha, deduzimos: só Deus sabe o quanto pesa uma prece. E pensamos: quanto vale a minha prece dirigida ao meu anjo guardião? Com certeza muito. Vamos então recordar quem é o nosso anjo da guarda. O nosso anjo guardião é aquele espírito sempre pertencente a uma ordem elevada, cuja missão é guiar-nos pela senda do bem, auxiliar-nos com seus conselhos, consolar-nos nas nossas aflições e levantar-nos o ânimo nas provas da vida. Esse, que podemos considerar o nosso maior amigo, nos acompanha desde o nascimento até a morte e pode continuar ao nosso lado após a morte e muitas vezes até em outras existências corpóreas. Como será que se dá essa indicação do anjo guardião? Será que é uma imposição feita a ele pelos espíritos superiores ou ele pode escolher o seu protegido? O anjo guardião tem o direito de escolher para ser seu protegido um espírito que lhe seja simpático, e esta tarefa ele pode aceitar como um prazer ou ainda como um dever. Ele não é obrigado a aceitar esta incumbência, mas no momento em que a aceita, ele fica obrigado a cumprir com a sua tarefa de assistência, não podendo desistir no meio do caminho. Então, vamos agora tirar uma dúvida. Será que ele protege só a mim ou pode proteger também a outras pessoas? A sua missão
é de proteger aquele ser que lhe foi designado. Mas ele também pode dar, por caridade, assistência a outras pessoas, não com tanta exclusividade. Entre parênteses, imaginemos que uma babá esteja em casa com uma criança e que esta esteja em um outro cômodo, subindo em uma janela. Obviamente, o anjo guardião da babá poderá induzi-la a ir até o quarto para, juntamente com o anjo guardião da criança, impedir o acidente. Já dissemos, conforme nos informam os espíritos, que o anjo da guarda permanece com seu protegido durante toda a sua vida, mas também nos dizem que se surgir alguma situação que seja imprescindível a presença dele, ele pode afastar-se. Já muita gente deve estar pensando, por isso é que me tem acontecido tantas coisas, que a minha vida tem andado emperrada. Meu anjo da guarda não tem estado comigo. Não se preocupem. Quando um anjo da guarda tem que se afastar do seu protegido por algum motivo, outro espírito vem substituí-lo. Nunca ficamos sós. E vejam como muitas vezes a proteção nos chega sem que nós tenhamos olhos de ver. Vamos contar uma outra historinha, cujo nome é A Casa Queimada. Um homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem temente a Deus e sabia que Deus o protegeria. Aconteceu, porém, que o avião teve uma pane no motor e o avião caiu no mar. Ele conseguiu se salvar, agarrando-se a um pedaço dos destroços e chegou a uma ilha não habitada. Agradeceu a Deus não ter morrido e passou a alimentar-se de peixes e ervas. Conseguiu também construir uma casinha, na verdade um abrigo, feito de paus e folhas. Mais uma vez agradeceu a Deus, porque tinha com que se alimentar e havia conseguido construir um abrigo que lhe permitia dormir sem medo dos animais que pudessem existir na ilha. Um dia, feliz por ter conseguido uma pesca abundante, o que lhe proporcionaria alimento para alguns dias, ao retornar em direção à sua casinha, viu que ela havia pegado fogo. Em prantos, ele olhou para o céu e bradou: Senhor, como pôde deixar isso acontecer comigo? Eu precisava muito dessa casinha para me abrigar e o Senhor deixou que ela se queimasse todinha. O Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, a mão de alguém pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz que lhe disse: Vamos, nós viemos te buscar. Ele se virou e viu na sua frente um marinheiro que lhe disse: Vimos os sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão mandou que o navio parasse e me mandou lhe buscar naquele barco ali. Os dois embarcaram no barco e o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus entes queridos. Moral da história? Quantas vezes a nossa casa se queima e nós, como aquele homem, não entendemos que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso confiar. Agora, também pode acontecer o seguinte: quando o anjo da guarda vê que seus conselhos são inúteis, que o seu protegido fecha sempre os ouvidos às suas sugestões, deixando-se levar por tendências e espíritos inferiores, ele se afasta, vai auxiliar outras pessoas de boa vontade e aguarda que seu protegido se lembre dele. E vem outra pergunta: será que o espírito que se afasta porque o seu protegido não está correspondendo à sua proteção pode, por sua vez, fazer-lhe algum mal? Não. Os espíritos nos dizem que não. Os anjos guardiães são sempre de uma ordem elevada e nunca fazem o mal. Apenas o que acontece é que, com seu afastamento, o encarnado fica por conta daqueles espíritos inferiores com os quais se afinizam e, com toda certeza, vai sofrer as consequências dessa vivência nefasta. Mas
Por que o anjo da guarda não afasta a influência dos espíritos inferiores que estão assediando o seu protegido? Ele o faria, se o quisesse, e não o faz, quando constata que os seus conselhos, através dos pensamentos, dos bons pensamentos, jamais são atendidos. Ele estaria indo contra o livre-arbítrio do seu protegido. A ação do nosso anjo da guarda é regulada de maneira a que não nos tolha o livre-arbítrio. Ele vela por nós, mas não interfere em nossas escolhas, pois, como seres em evolução, temos que ser os únicos responsáveis pelos nossos atos. Quando erramos, sofremos, mas o sofrimento traz o aprendizado. E perguntamos também, por que a ação do anjo da guarda sobre nós não é feita de uma forma mais ostensiva? A resposta é que se nós tivéssemos sempre a ideia presente de podermos contar com a ação do nosso anjo da guarda, provavelmente faríamos dele uma bengala, né? Não tomaríamos as resoluções por nós mesmos, não nos esforçaríamos e também não progrediríamos. E agora? Você sabe o nome do seu anjo guardião? Eu até hoje não sei do meu. Eu só penso nele como meu anjo da guarda. Mas, se você fizer muita questão de dar um nome ao seu anjo guardião, nos dizem os espíritos que podemos dar a eles o nome que quisermos. O nome de um espírito superior, de nossa simpatia, de nossa veneração, e eles nos atenderão. Bem, algumas crenças dizem que assim como nós temos um anjo bom que nos protege, temos também ligado a nós um espírito do mal. Não temos ligados a nós também um espírito do mal. Mas, como eles existem e procuram tornar o homem infeliz como eles, vai depender do próprio homem atraí-los de acordo com suas ideias e suas ações. Outra coisa que aprendemos com os espíritos é que, assim como individualmente temos os nossos anjos guardiães, também os agrupamentos, as comunidades, os povos, as nações têm seus espíritos protetores especiais, cuja elevação moral dependerá do grau de adiantamento da coletividade. Os costumes, o caráter dominante e principalmente as leis é que atraem os espíritos. A nação cujas leis sejam contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e sua influência benéfica fica ali muito restrita. Também queremos saber se a nossa proteção espiritual depende tão somente do nosso anjo da guarda. Não. Além do nosso anjo guardião, temos outros espíritos protetores que, embora de menor elevação moral, nos ajudam e nos protegem. São os amigos e os parentes desta vida que já partiram, como também de reencarnações anteriores. Ainda existem os espíritos simpáticos, que são aqueles que se aliam a nós por semelhança de gostos e pendores. Temos também os espíritos familiares, que são aqueles que permanecem em nossos lares, tomando parte em nossas vidas, no lar. Familiares não quer dizer que tenham pertencido à família, mas porque convivem conosco em nossa casa, gostam do nosso ambiente e lá permanecem e até nos ajudam. Sendo assim, podemos dizer que o nosso anjo guardião é o nosso guia principal e superior. Os protetores, simpáticos e familiares são guias secundários. Mas há ainda um outro tipo de espíritos que não podemos deixar de nos referir. São os espíritos sedutores, que se esforçam por nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles se aproveitam das nossas fraquezas para ter acesso à nossa alma. Vemos, portanto, que somos nós que os atraímos. É Kardec quem nos conta, no Livro dos Médiuns, a história de umas irmãs que eram vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa,
cortadas, rasgadas, por mais cuidado tivessem em guardá-las. Nunca tinham ouvido falar em espiritismo, e a primeira ideia que tiveram foi a de que estavam sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto. Mas a continuidade da depredação acabou por mostrar que não era uma brincadeira, e algum tempo depois, após algumas indicações, procuraram a sociedade espírita para saber a causa do que lhes acontecia. Continuando o relato, diz Kardec que, obviamente, tratava-se de atos de um espírito malfazejo. Para encurtarmos a história, ficou esclarecido por um espírito superior que tratava-se de um desencarnado que tentava uma desforra, pois em vida fora para elas um burro de carga. Um mesmo espírito superior instruiu que, para o afastamento desse espírito, elas passassem a agir com mais amor ao próximo e caridade, afirmando que não era a caridade de dar e distribuir, mas a caridade da língua, pois infelizmente elas usavam sempre da palavra para maldizer do próximo. Se elas conseguissem melhorar-se, seus anjos guardiães, que haviam se afastado justamente por efeito dessa atitude constante de maus pensamentos, eles se reaproximariam e com isto o infeliz espírito se afastaria. Mas vamos agora a um alerta. Não devemos sempre atribuir aos espíritos todas as contrariedades que possamos vir a ter. O próprio Kardec nos conta, no Livro dos Médiuns, que foi procurado por um agricultor que havia 12 anos sofria toda a sorte de contratempos relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite. Ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que ficavam doentes. Finalmente pediu seu parecer a Kardec, e a resposta que ele obteve do mundo espiritual foi a seguinte: a mortalidade e as enfermidades do gado provém de que ele e seus currais estão infectados, e ele não os repara, porque custa dinheiro. Porque vimos, então, o homem sofria as consequências da sua avareza. Assim, meus irmãos, o ensinamento para nós é que as nossas imperfeições morais é que nos dão entrada à ação de espíritos inferiores, e que o meio da pessoa estar invulnerável a eles é, sem dúvida, esforçar-se por minimizar estas imperfeições e assim ter sempre o acompanhamento do seu anjo guardião, dos espíritos protetores e dos que lhes são simpáticos. Só somos acompanhados pelos espíritos do bem quando nos empenhamos em subir os degraus da nossa evolução. E vamos então finalizar com algumas preces do item 11 que poderemos fazer quando quisermos orar por nós mesmos. Mas queremos antes lembrar que no livro Missionários da Luz, capítulo 15, temos o seguinte: de qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina podia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-los à ausência. E mais adiante, ele fala: quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Vamos então agora orar por nós mesmos
espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus e por sua infinita misericórdia velais sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos declives do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazeis sintamos que um amigo devoto está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus praza enviar. Que assim possa ser e que Deus nos abençoe.